Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com uma pergunta. Até quando mulheres vão continuar sendo assassinadas no estado? O número de casos este ano já é maior do que o registrado em todo o ano passado. Neste fim de semana, um homem matou a companheira com golpes de facão em Guarapari. O crime aconteceu na frente dos filhos do casal. Dentro do carro ficou o corpo de Edilaine Bernardo Franco, de 30 anos. O marido, Anderson de Deus, de 36, a esfaqueou repetidas vezes. Jogou o corpo no veículo e só parou porque ficou sem gasolina. No carro, em choque e ensanguentados, acompanhando as cenas de horror, o enteado de 5 e o filho do casal de 1 ano e 9 meses. O mecânico foi preso em flagrante. Neste domingo, depois de ser agredida na cabeça a pauladas, Neuza Ribeiro, de 45 anos, não resistiu. Um dos filhos confirmou a morte. Lamentou, lembrou, falou da saudade que fica, mas também falou de justiça. A gente acredita no trabalho da polícia, que eles vão até o fim para achar esse cara. A gente pede que pessoas aí que sabem onde esse cara está se escondendo ele aí, que olhe para o nosso sofrimento, cara, porque é a única coisa a notícia que eu espero agora, porque a pior já veio, né? A Neuza foi espancada na última quarta-feira em Nova Almeida. Os filhos receberam uma mensagem estranha da mãe pelo celular, onde ela se despedia. Escreveu: "Tchau, morri". Quando chegaram, os filhos se depararam com as marcas de violência espalhadas pela casa. O companheiro da Neuza fugiu e ele continua desaparecido. Facadas, pauladas, atropelamento. Em Guaçuí, no sul do estado, Adilon Roberto de Souza, de 43 anos, perseguiu a ex-mulher Carla Valadares, de 35 anos, que, fugindo dele, entrou na caminhonete branca. Adilon provocou a colisão, Carla caiu e ele passou por cima dela. Em Cachoeiro de Itapemirim, também no sul do estado, a vendedora Roseli Valiati Farias, de 47 anos, foi morta com um tiro na testa pelo namorado, o pecuarista Alexandre Vaz Nunes, de 54. Esses crimes foram cometidos no espaço de menos de 20 dias, entre outubro e esse mês de novembro. Além do tempo curto entre os casos, o que chama atenção é a brutalidade. Para a juíza responsável pela Coordenadoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça aqui do estado, não há mais limites para tanta agressividade. É como se ela fosse uma presa fácil para o seu predador, digamos assim. Parece que aflorou a agressividade nesse contexto de violência doméstica e familiar. Nos primeiros 10 meses deste ano, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já iniciou 21 processos por feminicídio. Para vocês terem uma noção, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este ano, de janeiro a outubro, 30 casos foram registrados. No ano passado, durante todo o ano, foram 26. Infelizmente, nós chegamos aos 42,9%. Houve um aumento considerável, infelizmente. Por isso, a juíza deixa claro que a violência contra você, mulher, não se resume a um tapa na cara. A agressão psicológica deixa marcas indeléveis. A agressão a emocional, a patrimonial, a sexual, moral. É uma epidemia social onde o homem acredita que a mulher é a sua propriedade, que tem posse dela. Até quando mais casos serão notificados? Porque eles arrancaram de forma brutal a vida delas. É uma pergunta que todos nós temos que fazer, né? E tentar evitar. Olha, gente, a Polícia Civil confirmou agora há pouco que o suspeito de matar a Neuza a pauladas na Serra foi preso em Teixeira de Freitas, na Bahia. Já sobre o caso da mulher assassinada dentro do carro em Guarapari, o suspeito foi autuado por feminicídio e foi levado para o presídio. Mas mais uma mulher foi agredida na frente do filho, desta vez em Vitória, e o suspeito também foi preso. O suspeito, um motorista de 30 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Durante a briga, danificou o veículo do casal. Ele agrediu a mulher de 42 anos com socos e mordidas nos braços. A única coisa que eu pensava era conseguir salvar o meu carro, o meu filho. Eu queria que ele saísse, né? Eu não consegui pensar em muita coisa.
né? Aí uma vizinha pegou o neném, levou lá para cima e os vizinhos que estavam na rua me socorreram. O caso aconteceu no bairro Inhanguetá, em Vitória. Populares ligaram para a Guarda Municipal, que chegou a tempo de evitar uma tragédia. O homem já estava quebrando o carro que pertence à mulher e ela já tinha algumas escoriações pelo corpo. O cidadão estava muito alterado, ele partiu para cima da guarnição e ele teve que ser contido. Foi necessário o uso da força, ele foi contido e as partes foram encaminhadas aqui para a delegacia da mulher. A vítima contou que ela e o suspeito estavam juntos há 6 anos. Tem um filho de 3 anos e a criança chegou a ver toda a agressão do pai contra a mãe. Ela contou ainda que nos últimos meses o casal começou a brigar por causa de dívidas. Ela então pediu um tempo, mas ele não aceitou. Eu só queria que aquilo acabasse, que ele entendesse que a gente estava só dando um tempo, entendeu? Que talvez a gente podia voltar até melhor. A vítima pediu uma medida protetiva. Ela tem 2 filhos mais velhos do primeiro casamento. Ainda na delegacia da mulher, ela garante que está decidida e quer o fim da relação. Todo relacionamento tem discussão, a gente já teve várias discussões, mas ele nunca me bateu. E eu penso dessa forma, se ele encostar a mão em você uma vez, ele vai encostar a mão em você sempre até te matar. E a minha prioridade são os meus filhos. Quem ama cuida, quem ama preserva. Então, antes só do que mal acompanhado. Não tenho raiva, não tenho mágoa. Só que é cada um para si e Deus para todos, vida que segue. É isso aí. Olha, gente, essa ocorrência ainda estava em andamento na polícia. Agora a gente fala de um grave acidente na Serra. O nosso repórter Yuri Demuné está seguindo para o local do acidente. Tem detalhes para a gente. Boa noite, Yuri. Já se sabe que tem uma vítima fatal, não é isso? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, infelizmente é isso mesmo. A Eco 101, a concessionária que administra a BR-101 aqui no estado, acabou de confirmar que uma pessoa faleceu sim no local do acidente. Ele é o motorista do carro branco, um Fiat Uno branco, que seguia sentido norte da BR-101 e acabou colidindo de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. A gente ainda não sabe a dinâmica desse acidente, de o que aconteceu de fato, se alguém invadiu a contramão ou se alguém acabou perdendo o controle ali, foi realmente uma fatalidade, mas o fato é que esse homem veio a óbito lá no local. A gente tem imagens aí para vocês, foi um acidente bastante grave, o carro ficou muito destruído. Também não temos informação a respeito do estado de saúde do motorista do caminhão, mas a princípio ele estaria bem, com alguns ferimentos leves. A gente tentou chegar ao local do acidente, não conseguimos porque pegamos um trânsito intenso aqui na BR-101. Agora que começou a melhorar um pouco, a BR continua interditada no sentido norte, mas o trânsito está fluindo porque foi feito um desvio para o fluxo de veículos lá no local do acidente. Como eu disse, a concessionária informou que essa pessoa morreu lá. A ambulância foi acionada, tentou fazer o socorro dessa vítima, mas acabou não tendo jeito. A PRF também está no local do acidente, fazendo todo o trabalho necessário. A Polícia Civil já foi informada e o DML vai recolher o corpo desse motorista, que a gente não conseguiu identificar. A gente sabe que é um homem que seguia no sentido norte da BR-101. Isabela, são essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, viu? Olha, um outro acidente interditou a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, hoje à tarde. A batida envolveu 2 caminhões. Segundo a Guarda Municipal, um caminhão teria freado por causa do semáforo e acabou atingido por um outro caminhão que seguia atrás. Um dos caminhoneiros ficou preso às ferragens. Após esse acidente, aconteceu um outro entre um carro branco, um carro de passeio e mais um caminhão. Nesse, ninguém ficou ferido. O trânsito precisou ser interditado parcialmente na altura do bairro Cobi de Cima, mas já foi liberado. Está na cadeia o homem suspeito de matar este casal com mais de 30 tiros no bairro Andorinhas, em Vitória. Ele seria ligado ao tráfico de andorinhas, mas 2 dias antes do crime se aliou a traficantes rivais. Jeandré Bispo dos Santos, de 19 anos, é apontado pela polícia como responsável pelos ataques. Ele também é acusado de matar com mais de 30 tiros Nicole Duarte Silva, de 20 anos, e Wellington Santana, de 26. O casal foi morto nesta casa, no bairro Andorinhas, em julho deste ano. Nicole teria perdido a vida por ter reconhecido os suspeitos. O casal estava no quarto dormindo. O Wellington foi executado, então ela, na tentativa de correr, já estava no portão da residência, porém ela reconheceu os indivíduos. A polícia diz que Jeandré fazia parte do tráfico em Andorinhas e morava na residência onde o casal foi morto.
tinha até a chave do imóvel, mas 2 dias antes das mortes, passou para o lado rival e decidiu promover o ataque. Ele foi criado ali no bairro, fazia parte do tráfico do bairro, mas por um desentendimento entre eles, ele deixou de fazer parte do tráfico de andorinhas, integrando uma organização criminosa que é rival do bairro. Por isso, ele estava ultimamente participando dos ataques ao bairro. O suspeito foi preso neste final de semana no bairro Joana d'Arc, em Vitória. Ele foi abordado pela Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina. No carro também havia uma criança de 8 anos, que seria enteada de um dos detidos. Nós temos visto, infelizmente, a população cedendo à pressão criminosa e usando crianças menores à frente, muitas vezes na abordagem policial, nas operações policiais, para dificultar a atuação da polícia e muitas vezes, inclusive quando há trocas de tiro, eles colocam menores, crianças à frente, mulheres, menores e crianças à frente. Também estavam no carro Everson Cardoso Martins, de 21 anos, e Marcos Antônio Cirilo Neves, de 45. No veículo, a polícia encontrou 2 armas e também dinheiro. Os suspeitos confessaram que estavam se preparando para promover mais um ataque ao bairro Andorinhas. Só que antes das prisões, um tiroteio foi registrado pela polícia nos bairros Santa Marta e Andorinhas. Os criminosos foram encontrados e chegaram a trocar tiros com a PM. A Força Tática do 1º Batalhão, que já estava próxima, conhecendo as rotas de fuga, já estava atuando nesse espaço e se deparou com um grupo em fuga e deu a eles a ordem de parada. Eles não obedeceram e efetuaram disparos contra a guarnição. Um deles foi baleado e morreu ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O outro conseguiu fugir. Depois da prisão, a polícia foi informada que um homem foi baleado no campo do bairro Andorinhas. Ele morreu ao dar entrada no mesmo hospital após ser socorrido por moradores. Os detidos foram autuados e levados para o presídio. Um idoso foi linchado na Serra após ser acusado de estuprar 2 crianças. O idoso de 73 anos foi agredido a pauladas até a morte. De acordo com a polícia, 3 homens teriam espancado o idoso porque ele seria suspeito de estuprar 2 crianças. A vítima morava com a avó das crianças há cerca de 15 anos, no bairro Cidade Pomar, na Serra. Era por volta do meio-dia quando os moradores ouviram os gritos gerados pela confusão. Uma vizinha saiu para ver o que estava acontecendo. Quando viu o senhor caído no chão, chamou a polícia. Os moradores relatam que o idoso de 73 anos estava trabalhando em uma obra nessa casa quando foi surpreendido por alguns homens. Ele foi espancado com várias pauladas e morreu aqui mesmo no local. O corpo do idoso foi encaminhado para o DML. Por enquanto, ninguém foi preso. Olha, 3 pessoas foram conduzidas para a divisão de homicídios na Serra. Elas foram ouvidas e liberadas, mas o caso continua sendo investigado. Bandido invade prédio e dá 2 tiros nele mesmo. Você vai ver já já. Um homem foi detido por suspeita de estupro em Vitória. Quem fez a denúncia foi a ex-mulher dele. Segundo a equipe da Guarda Municipal, foram os moradores do bairro Tabuazeiro que entraram em contato. No início da tarde, eles relataram que uma mulher teria sofrido uma suposta tentativa de estupro. A guarnição informou que a vítima se manifestou e disse que sofreu uma tentativa de estupro e que naquele momento estava sendo perseguida pelo seu ex-marido, que estava no local também. O caso foi encaminhado ao plantão da Delegacia da Mulher e lá a suposta vítima contou à nossa equipe que teria sido perseguida por esse homem, com quem teve um relacionamento e um filho, há cerca de 14 anos. Toda vez quando ele pedia as coisas para comer, que meu filho é especial também, eu também sou, ele vinha e falava, vai lá em casa e pega. Eu ia na casa do pai para pegar, só que chegava lá, ele sentava comigo na mesa para conversar e logo em seguida trancava as portas e fazia o ato dentro do banheiro. Hoje eu estava vindo para Casa Rosa para fazer o pré-natal. Ele me cercou na rua, perguntou se eu estava grávida. Eu falei que sim, mostrei o tamanho da minha barriga e ele queria um laudo para provar se eu estou grávida. Logo em seguida eu corri, me perseguindo para poder me levar nos matos para poder fazer o ato de estupro. Em contrapartida, a atual companheira do homem contou à nossa equipe que a mulher
é quem o persegue. Todos os empregos que ele arruma, ela vai arrumar barraco, arrumar problema para que ele seja mandado embora e para que ele não permaneça no emprego. No caso, então, quem tem medida protetiva nessa situação toda é a avó dele. Exato. Contra ela. Exatamente, contra ela, porque não é a primeira vez que ela faz isso. Isso já vem acontecendo há 14 anos. O pai dela, que está ali dentro, a favor dela, deixou claro com ele que iria interná-la, pois ela não tem condições de ficar no meio da população, pois ela é uma mulher agressiva. Até o final da tarde, as partes continuavam prestando depoimento na DEAN. E a ocorrência ainda estava em andamento. Um ladrão se deu mal em Vila Velha. Ele atirou 2 vezes contra ele mesmo. Foi por volta do meio-dia de domingo que um ladrão invadiu esse prédio que fica às margens da Avenida Carlos Lindenberg, em Cobilândia, Vila Velha. Pelas câmeras de segurança, o filho do empresário viu o ladrão no 2º andar, tentando entrar na casa dele, e alertou o pai. O pai desce armado com uma espingarda para render o ladrão. Num primeiro momento ele até consegue, mas aí o ladrão entra em luta corporal com o empresário e acaba tomando dele a arma. E nessa confusão ela dispara várias vezes. Só que, para a sorte do empresário, todas as vezes que a arma disparou, acabou atingindo o próprio ladrão, que para fugir de dentro da casa, pulou aqui para o lado de fora, se machucou e ainda carregando a arma do empresário, fugiu. Mas foi pego a cerca de 500 metros daqui. Estava ensanguentado pelos disparos que atingiram o peito de raspão e a perna. A arma que levou do empresário, uma espingarda calibre 12, foi encontrada pelos policiais dentro desse terreno, com algumas munições picotadas. O empresário tinha documentação regular para a arma. O ladrão está internado no Hospital Antônio Bezerra de Farias devido às lesões. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e será encaminhado ao presídio assim que receber alta do hospital. A seguir, R$5 mil de abono para professores de Vila Velha. Os detalhes já já. Estamos de volta atualizando as informações da pandemia. O estado até hoje já perdeu 12.995 pessoas para a doença, 610.856 tiveram contato com o vírus. Nas últimas 24 horas, 12 pessoas não resistiram às complicações. Com relação à vacinação, hoje 89% da população capixaba está vacinada com a primeira dose, 66% com a segunda dose e 10% já tomou a dose de reforço. Agora, uma boa notícia para os professores da Rede Municipal de Vila Velha. Todo o magistério da Ativa vai receber R$ 5.200 de abono de fim de ano. O pagamento será na folha já de dezembro. No total, 3.885 professores vão ter direito a este abono. É um valor de mais de R$20 milhões repassados pela Prefeitura de Vila Velha devido ao ajuste da verba do Fundeb. Boa notícia, né, gente? Então é isso. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia, pela audiência. Até amanhã.